vértice e uma aresta. Então, o vértice pode significar uma entidade e a aresta é a conexão entre essas entidades. Por exemplo, numa rede social, a Luana é amiga da Daniele. Isso é um exemplo de um grafo. E a Daniele pode ser amiga do Matheus e do Thiago. E assim por diante. Aqui está uma estrutura de grafo. Como eu disse, o vértice são as entidades e as arestas são as suas conexões. Isso pode representar também relacionamento. As entidades são representadas pelo vértice guardado dentro de um vetor. E desse vetor ele é um ponteiro para uma lista dinâmica. Então aqui está o grafo. Vamos começar agora falando sobre as listas adjacentes. A lista adjacente, ela possui duas estruturas, o nó list e o nó lista. O nó lista é a cabeça da lista, onde vamos ter o número de elementos e um vetor apontando para os próximos nós. O nó, eu vou ter um elemento mais a struct nó list, que é o lig. O lig é um ponteiro que vai direcionar para a próxima entidade. Após conhecer as estruturas do grafo, a gente tem vários tipos de grafo. No meu trabalho, caiu o euleriano para mim. O grafo euleriano é um grafo que possui apenas um caminho que percorre todas as arestas desse grafo sem repetir nenhuma aresta. Um exemplo aqui. Esse aqui é um tipo clássico de um grafo euleriano. Como a gente verifica se ele é euleriano ou não? Para começar, todos os seus vértices têm que estar conectados. Então, se eu vim aqui no 1, eu consigo estar chegando no 2. Eu consigo estar chegando no 3, no 4, no 1. Se eu pegar o 1, também eu consigo estar percorrendo todos os seus vértices. A segunda análise que eu faço é sobre o grau do vértice. Então, o vértice 0, eu possuo o grau 2. Por que o grau 2? Porque ele possui duas arestas. O 1, 2, o 2, 2 também, o 3, também 2, o 4, eu possuo 4. Após eu analisar os graus dos vértices, ele tem o grafo euleriano, ele tem uma propriedade, além dele estar todos os seus vértices estar conectados, os vértices, no totalizando todos os vértices, pode ter apenas 2 ou 0 par. No caso aqui, a gente teve apenas par. Após analisar o grafo euleriano, vamos analisar o não euleriano. Então, vamos começar com a propriedade, que um grafo euleriano pode ter 2 vértices ímpares ou 0 ímpares. Então, o 0. O 0 tem o grau 1. O vértice 1 tem o grau 3. O vértice 4 tem o grau 1. O vértice 2 tem o grau 2, porque ele possui duas arestas. E o vértice 3 possui o grau 1. A propriedade diz que um grafo para ser euleriano, ele tem que ser conectado. Então, aqui eu consigo ver que existe um caminho. Se eu dar o 0 e o 3, eu consigo chegar. Então, eu percorro por aqui e consigo chegar no 3. Se eu dando o 4 e o 3, eu também consigo chegar percorrendo. Mas a propriedade do grafo euleriano diz que você pode percorrer apenas uma aresta uma única vez. Então, nesse caso, se eu dar o 0 como início e desejar percorrer todas as suas arestas, eu deveria também voltar nele, para ele ser euleriano. Então, seguindo aqui, vamos ver se ele tem um caminho euleriano. Aqui eu já não consigo voltar para ele acessando outra aresta. Vamos tentar novamente outro caminho. Chegando no 3, eu também não consigo voltar para o 0. Então, eu posso alegar que não
existe um caminho euleriano. Após a gente ver a estrutura do grafo, ver um tipo de um grafo, eu trouxe uma aplicação. No mapeamento de cidades, uma representação de grafo, ela encaixa perfeitamente. E um dos problemas que pode ser resolvido com o grafo é você descobrir o menor caminho entre duas cidades, entre uma localidade ou outra. Então, é uma aplicação super ampla. Uma rede social, questão de amizades. A aplicação em um mapeamento de localidade, a gente pode pensar, eu trouxe o Brasil para a gente conseguir entender esse conceito. Então, aqui no Brasil, eu consegui mapear as capitais dos estados e cada capital representa um vértice. E após isso, eu consigo a aresta, eu vou representar a distância. Então, isso aqui é uma aplicação clara e acredito que até muitos GPS utilizam o gráfico para estar fazendo esse mapeamento de publicidades. Então, vamos para o código. Agora eu vou apresentar a estrutura lista. Para começar a lista, a gente tem que criar a cabeça dela. Então, aqui eu criei a struct-lista, que vai ter o int elemento, que é a quantidade de elementos que, de acordo com o que eu for inserindo nela, também vai aumentar. E se eu remover alguma aresta, ela vai diminuir. Temos também a struct nowList, que é quando eu vou inserir uma nova aresta, sempre eu vou estar criando esse nó para estar guardando qual é o vértice que estou criando uma nova conexão. Essa aqui é a insere. A minha insere, quando a lista está vazia, ela insere sempre no início. Se ela estiver cheia, se ela tiver pelo menos um nó, ela vai inserir no final. Essa função entrega o tamanho da lista. Imprime, para eu imprimir os elementos que se encontram nela. Também aqui é só uma questão da formatação para a aplicação. Destrói lista. Quando eu destruo a lista, eu vou sempre apontando para o próximo nó, depois da cabeça, e vou direcionando o ponteiro dele para o próximo e deletando ele. Aqui o grau, para entregar a quantidade de nós das arestas, né? E essas funções visita, vértice e lista, eu vou explicar um pouquinho depois, que são para as funções para provar se é aureliano ou não. Agora a estrutura gráfica. Depois de eu estar criando a estrutura lista, eu criei a estrutura gráfica. Então, o grafo é uma estrutura onde eu possuo o número máximo de vértices que eu coloquei nele. Tem uma lista de vértices que são os vértices adjacentes daquele vértice inicial. E uma lista para guardar a distância, porque no meu problema, como disse, eu ia fazer um mapeamento do Brasil. Cria grafo, então eu crio aqui um array dos vértices. Após crio as listas de vértices, crio as listas para guardar as distâncias e depois vou guardando essas listas nos vértices. Então, o grafo, eu vou ter um array de ponteiros que aponta para as listas. Então, depois que eu crio o meu grafo, eu tenho que adicionar as arestas dele. Para adicionar a aresta, eu vou aproveitar toda a estrutura de lista que eu criei. Então, eu vou apenas estar chamando para aquele vértice o insere lista
e está inserindo naquele vértice o nó do vértice que eu estou adicionando a conexão. O imprime grafo, eu vou estar percorrendo todos os vértices e imprimindo os seus vértices adjacentes até o final. O imprime grau, eu escolho especificamente um vértice e vou imprimir todos os seus vizinhos. O destrói é para destruir a lista. Então, primeiro eu vou estar destruindo todas as listas. Então, aqui eu destruo todas as listas para depois estar liberando o meu grafo. Que, como eu disse, o grafo é nada mais que um ponteiro que vai apontando para as estruturas. E aqui está a minha grafo euleriano. O grafo euleriano, como eu expliquei antes, ele vai estar verificando se o gráfico que eu estou passando ali, ele é conexo. Então, ou seja, todos os vértices estão conectados entre si. E depois ele vai verificar se existe um caminho onde que eu percorro todos os vértices sem repetir nenhuma aresta. Então, como a professora distribuiu os trabalhos pela ordenação que a gente realizou numa atividade anterior, quem ficou com o Aureliano foi o que realizou a ordenação CAUT. E no CAUT a gente tem um vetor auxiliar que a gente vai marcando de acordo que os números vão aparecendo. Então, eu abstraí essa ideia e trouxe também para a resolução do grafo euleriano. Então, na resolução do grafo euleriano, eu já crio esse vetor do tamanho do meu grafo para eu estar armazenando. Em vez de eu armazenar, quando eu visitar a aresta dele, eu vou estar guardando ali. Aqui o for, que eu vou estar percorrendo os vértices, e o visita. Esse visita vértice é aquela estrutura lá da lista que eu fiquei de comentar depois, que nada mais é que eu percorrendo os nós dessa lista e verificando o elemento que está ali e indo para o próximo. Depois que eu visitei todos os vértices, e nessas visitas eu sempre estou, como se diz, incrementando mais um na casinha do array equivalente àquele vértice. Eu vou ali para o quadro para estar mostrando essa ideia. Como eu mostrei no código, agora eu vou explicar a função que verifica se o grafo é aureliano ou não. Como no algoritmo de ordenação CAUT, que ele cria um vetor auxiliar para estar realizando a ordenação, para resolver esse problema eu também criei um vetor auxiliar inicializando com 0, que eu chamo de visitor. E aí eu vou percorrer o meu grafo. Então, no primeiro vértice, eu encontrei o vértice 2, então eu incremento mais um na posição 2. Então, acabando a minha lista aqui, dizendo que não existe mais arestas do 1, eu vou para o 2. No 2, eu encontro 1, então eu incremento 1 mais 1 na posição. Eu encontro o 4, então eu incremento mais 1 na posição 4. Então, finalizando o vértice 2, eu vou para o 3. No 3, eu encontro o número 4. Então, eu incremento mais 1 na posição 4, totalizando 2. E depois, acaba as arestas do 3 e eu vou para o vértice 4. No vértice 4, eu encontro o 2. Então, eu incremento mais 1 na posição 2. E depois vai mais uma conexão, que eu encontrei no 3. Então, eu incrementei mais 1 na posição 3. Então, quando eu verifico esse vetor e vejo que todas as suas posições estão com algum número diferente de 0, eu posso dizer que eles estão conectados. Então, isso já prova que ele é um grafo aureliano.
Mas aqui eu já vou comprovar que ele existe um caminho ou não. Então, da posição, a propriedade diz que para um gráfico existir um caminho aureliano, ele tem que ter, pode ter dois ímpares ou 0 vértices ímpares. Perdão, não é vértice, é grau. Aí, então eu verifico. É ímpar. Esse é o vértice 1. Então eu incremento mais 1 na minha variável ímpar. Agora vamos para a função main, onde que vai estar executando o programa. O programa que eu pensei foi uma aplicação de turismo, onde que as pessoas pudessem colocar a cidade a região que se encontra e possíveis destinos onde que aquela empresa de turismo consegue atender. No caso da empresa de turismo que eu implementei, ela atende em todas as capitais do Brasil. Então, eu implementei o grafo brasileiro. Aqui, eu vou criar um vetor para guardar os valores, os nomes das cidades e o estado. Porque no meu no meu grafo, eu guardo apenas os números. Então, é essa representação aqui, a posição 0 no meu grafo na lista de vértices é equivalente no meu array o MG. Então é um mapeamento, né? Eu estou guardando a string, o nome da cidade, da capital, do estado dentro do vetor, que quando eu precisar, eu posso acessar para estar imprimindo para a pessoa. Mas para processamento da distância, eu preferi estar só guardando os valores inteiros. Que ele recebe um arquivo com o status de vértice, onde que vai ter os nomes exatamente. No caso, eu guardei a capital e o estado. Então vai ficar, por exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, MG no caso. Após, eu crio o grafo com as informações. Eu já deixei fixo o valor dos estados brasileiros. Então aqui eu crio o grafo e guardo os vértices. Aqui eu faço o tratamento da entrada do usuário, viagem. Então o usuário ele vai entrar com a origem dele, o local da região dele e a origem do fim. E eu guardo nas variáveis origem e fim. Depois eu chamo o menu do sistema. No menu do sistema, eu vou executar aqui que fica melhor para a gente estar visualizando. Já. Então aqui está o menu. Então a primeira tela que depois da execução que apresenta é esta. Então ele dá um bem-vindo, apresenta o nome da agência de turismo e as opções. Então a primeira opção aqui, o usuário vai poder digitar se ele deseja estar vendo todos os destinos que a agência atende em determinada região. Como eu falei, eu cadastrei todas as capitais dos estados brasileiros. Então aqui ele imprimiu todos os destinos que ele consegue estar atendendo. Aqui, né, então a cidade de origem. Então a pessoa que está em Brasília, ela consegue ir pelo destino de Brasília mesmo. Talvez a gente ter uma apresentação, conhecer a cidade.
Ela pode ir para Boa Vista, onde que ela vai também ter um roteiro específico, Belo Horizonte e assim por diante as conexões. Após a execução da função 1, agora eu vou explicar a opção 2. A opção 2, lá dentro do arquivo do usuário, ele digitou a cidade que ele se encontra e a cidade de destino que ele deseja estar. Aí, com essas duas informações, eu vou pegar somente aonde que ele está e vou mostrar como se diz, as cidades que possuem uma sede, uma filial da empresa de turismo para estar atendendo ele. Na opção 2, então, ele me entregou, lá dentro do arquivo, ele colocou a cidade dele, 22, Belo Horizonte. Então, perto do próximo lá de Belo Horizonte que ele pode estar sendo atendido, ele tem Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e assim as mais próximas que possa estar atendendo ele. Agora vamos para a terceira funcionalidade. Como eu implementei o grafo do Brasil, ficou interessante saber se ele é um grafo eureliano. Como eu disse, um grafo eureliano quer dizer que todos os seus vértices são conectados e todos os seus vértices são conectados. Então, provavelmente, se minha função estiver certa, ele vai apresentar que é um grafo euleriano. Então, o usuário digita a opção 3 para verificar se o Brasil, que no caso foi o gráfico que eu implementei no trabalho, é aureliano. Então, ele faz toda uma verificação nos vértices do gráfico e no final ele conseguiu estar identificando que o Brasil é eureliano. Então, vamos para a próxima função. A próxima função é um exemplo de um grafo eureliano. Esse grafo eureliano é o que eu apresentei anteriormente. Então, eu apertando a funcionalidade 4, ele já está implementado no código. E aí, ele faz a verificação. E entrega que ele é eureliano. A quarta função é aquele grafo não eureliano que eu expliquei no vídeo anteriormente, implementado no meu algoritmo, e ele vai fazer a verificação automática para mim. Então aqui ele indicou que não é aureliano e imprimiu os vértices dizendo as cidades correspondentes do número, né, dos vértices. E a última função do sistema é sair. Espero que tenha gostado do trabalho. Boa noite. Aqui está uma estrutura de grafo. O grafo é representados por uma linha. Ele tem o versículo 2 possui apenas duas arestas.